fazer a parada. Segundo ou 3267-1368. Faça uma visita e confira as ofertas que preparamos para Bom dia a todos, estamos começando mais um programa Palavra Profética. Eu sou o pastor Danilo, da Igreja Catedral Evangélica de Capela do Alto. Estamos aqui iniciando mais esse programa aqui todas as quintas-feiras, das 9 às 10 da manhã. Você é o nosso convidado especial. Hoje estamos com o nosso obreiro Diego, que está conosco aqui em Capela do Alto, nos ajudando, mas em breve também estará indo para a cidade de Tararé, iniciando uma nova obra, com a bênção do nosso pastor Flávio Antônio Correia Leite, que é o presidente do Ministério Catedral Evangélica. E nós iremos ouvir uma saudação daqui a pouco, com o Diego, que tem sido bênção para o nosso ministério, tem nos ajudado muito nesse propósito e empenho de ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo nessa cidade. E em tão pouco tempo o Senhor tem nos ajudado, porque podemos ver as almas se chegando a Cristo. E a palavra do Senhor nos ensina em Provérbios que sábio é aquele que ganha almas. Antes nós estamos iniciando, eu quero já fazer uma oração e agradecendo a você que me acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, pela internet, pela rádio também. Um forte abraço a você. Acompanhe, participe. Quem sabe você também é da cidade de Capela do Alto. Sempre estou evangelizando, as pessoas perguntam: mas você que faz o trabalho? Eu digo sim, eu sou responsável pela igreja, estamos sempre na rádio. Eu tenho o desejo de conhecer a igreja. Onde que fica, pastor? E eu sempre dou essa referência, tanto você que é de Sorocaba, que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, tanto aqueles também que moram na cidade e não conhecem a igreja. A igreja fica ao lado da vidraçaria do Santo Expedito. Endereço é Rua Subprefeito Moacir Simonini. Rua Subprefeito Moacir Simonini. Dias e horários de culto: todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, às 20 horas, até às 21h30. Terça-feira, culto de oração. Quinta-feira, culto de cura e libertação. Domingo, às 19 horas, culto com a família. Você não pode perder. Deus tem uma palavra direcionada, com um propósito ao teu coração. A Bíblia diz em Isaías 55 que a palavra do Senhor, sendo enviada, ela não volta vazia. Às vezes nós vamos num banco pagar uma conta, às vezes nós temos que tomar algumas decisões, andamos para cima e para baixo e não conseguimos resolver, porque às vezes nossos propósitos são frustrados por consequência de alguma coisa, por falta de dinheiro, falta de tempo, ou por alguma dúvida, você não adquire aquilo que você está necessitando. Mas quando você vem na casa do Senhor, a palavra que é pregada, ela te alcança, ela não volta vazia, mas antes ela produz no propósito a qual outrora foi enviada. Então não perca, participe dos nossos cultos, será uma honra recebê-lo. Hoje temos um lindo culto, um culto de cura e libertação. Você que vê vulto, ouve vozes, está passando com problema conjugal, problema financeiro, problema espiritual, problema de ordem sentimental, você que já teve tantos relacionamentos e não foi feliz, não é casado. Tem pessoas que a gente conversa, elas falam: mas pastor, parece que para mim a vida está amarrada. E às vezes está mesmo. Então, irmãos, dê um passo de fé. Venha buscar a palavra do Senhor. A Bíblia diz em Tiago 4:8: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Não pense que o Senhor vai te alcançar sentado na tua casa, vendo programas de televisão, ou passeando para cima e para baixo sem buscar a palavra dEle. Amém? Então, ressaltando, endereço: Igreja Catedral Evangélica de Capela do Alto. Dias e horários de culto: o endereço é Rua Subprefeito Moacir Simonini, número 261. Rua Subprefeito Moacir Simonini, número 261, ao lado da vidraçaria do Santo Expedito. Dias de culto: toda terça-feira, às 8 horas da noite ou às 20 horas da noite, como você preferir. Quinta-feira, às 20 horas também. Domingo em especial, começamos os cultos às 19 horas. Período de culto, 1h30. O pastor não tem costume de passar. Tem igrejas, tem lugares que normalmente passa. Nós procuramos ficar nesse tempo que nós temos.
1h30 de culto. Não perca, aí sábado, dia 27, temos um lindo trabalho com o aniversário da nossa irmã Maria de Fátima. Anteontem nós estávamos na casa dela. Quero mandar um forte abraço para você. Daqui a pouco estaremos orando pela tua vida também. Se você necessita de um aconselhamento pastoral, uma oração, o pastor está aqui para te atender. Vou te passar 3 números de telefone, anote, para que nós possamos orar e começar esse culto maravilhoso. Primeiro telefone da TIM, 8159-2105, 8159-2105, ou da Claro, 9124-4630, 9124-4630, ou da Vivo, 9196, repetindo, da Vivo, 9672-8131, 9672-8131. Quero deixar aqui a nossa oportunidade para que o Diego possa estar dando uma saudação, mas antes eu quero estar pedindo para ele estar orando, pedir para Deus estar abençoando esse trabalho, abençoando este povo maravilhoso da cidade de Capela do Alto, em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, nós te pedimos nessa manhã que o seu Espírito Santo esteja nos conduzindo, esteja tocando no coração de cada pessoa que vai ouvir a sua palavra, Deus. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor venha tocar o mais profundo do coração, ó Deus. Que nessa manhã, Pai, nós viemos para te adorar e que seu povo, Pai, que te ouve pela rádio, Pai, também venha te buscar e te adorar, e que o Senhor venha falar, Deus, com cada pessoa, Pai, em nome de Jesus. Usa nossas vidas nessa manhã. Amém, Deus. Desejo a todos os ouvintes da Rádio Capela do Alto um bom dia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Repetindo, Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6. A palavra de Deus fala: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O que isso significa? Que muitas dificuldades, muitas lutas, muitas perseguições você tem passado. Por quê? Porque muitas vezes nós não buscamos conhecimento. Buscamos muitas vezes conhecimento que vem dessa terra, mas não buscamos conhecimento que vem do alto, que é o conhecimento de Cristo Jesus. Que nessa manhã, quando entrar a palavra, quando nós começarmos a orar, quando nós começarmos a louvar, que o conhecimento de Cristo Jesus venha se revelar na sua vida. Amém? Agradeço a oportunidade, forte abraço e que a paz do Senhor esteja com todos. Vamos buscar a Deus com esse hino maravilhoso que diz: vim para adorar-te. Aleluia. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero
Pode me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Abra o teu coração para Ele. Aleluia. Às vezes Deus está tentando falar com você há tanto tempo, mas nós criamos barreiras e empecilhos para ouvir a voz de Deus, e digo mais, para obedecer à vontade dEle. Mas eu quero declarar profeticamente sobre a tua vida, que a vontade dEle sobre a tua vida é boa, é perfeita, é suave e é agradável. É Ele que diz em Mateus capítulo 11, versos 28, vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Sabe que Deus estava falando no contexto judaico e no radical hebraico? Você que está cansado apenas de ouvir sermões, você que está cansado apenas de ir na igreja, é só palavras, não há mudança. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Aleluia! Eu creio. Jesus quer te curar, sarar as tuas emoções, mas para isso Ele precisa que você abra o teu coração e fala: Senhor, me cure, me ensine a ser um verdadeiro homem e mulher de Deus, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Amado soberano Deus, nós queremos entregar o nosso melhor a Ti nesta manhã. O nosso louvor, a nossa adoração, e dizemos que o Senhor é digno de ser honrado, adorado. Aleluia! Digno de toda devoção, digno, Jesus, Tu és digno, digno não apenas da glória, da honra, mas do louvor e da adoração. Entregue o teu melhor a Ele nesta manhã. O meu louvor, o meu louvor, o meu louvor, eu ofereço a Ti. O meu louvor, o meu louvor, o meu louvor, eu ofereço a Ti. O meu louvor, o meu louvor, o meu louvor, eu ofereço a Ti. O meu louvor, o meu louvor, eu ofereço a Ti, ao Criador do céu. Aleluia! Ao Criador da terra, ao Criador do mar, ao Criador das fontes das águas, ao Criador do céu. Aleluia! Ao Criador da terra, ao Criador do mar, ao Criador das fontes das águas. Escute: a Ele seja o meu temor, glórias ao poder.
Deus, te damos graça por esse momento tão lindo e maravilhoso, a qual o Senhor nos dá a honra, o privilégio de estarmos louvando, te adorando, te buscando e dizendo que o Senhor é bom e que a tua benignidade dura para sempre, e alcançar vidas, Deus, e edificar a fé de muitos. Em nome de Jesus eu te peço, lança por terra toda resistência, tudo que impede o teu povo de te conhecer, de te adorar, de serem salvos pelo poder da tua palavra. Sê conosco e nos usa como boca de Deus, que venha repousar sobre nós o espírito da profecia. Aleluia! Em nome de Jesus, assim eu oro e por fé eu te agradeço. Amado, eu quero pedir para que você pegue a tua Bíblia Sagrada, apanhe a tua Bíblia Sagrada, vamos ler o livro de Gênesis, capítulo de número 32. Deus tem uma palavra direcionada aos nossos corações e queremos ser fiel naquilo que Deus tem a transmitir para nós. Abra comigo em Gênesis, capítulo de número 32. Gênesis está no primeiro livro da Bíblia Sagrada. Gênesis, capítulo de número 32. Vamos ler o verso de número 30 a seguir. Gênesis, capítulo de número 32. Vamos ler a partir do número 30, do verso de número 30. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do verso de número 28. Gênesis, capítulo de número 32, versos de número 28. Diz assim: Então lhe disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou, e disse, dai-me-te a saber o teu nome. E disse-lhe o anjo, por que pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Vamos ler novamente. Gênesis, capítulo de número 32, versos de número 28 a seguir. Então disse Jacó, então disse-lhe o anjo, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou, dai-me a saber qual é o teu nome. Então o anjo lhe respondeu, por que pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. E Jacó chamou o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Irmãos, essa palavra que nós estamos lendo diz a respeito à vida de Jacó. Jacó, ele era o filho de Rebeca, tendo por sua vez o seu pai Isaac. A Bíblia diz que Isaac, em Gênesis capítulo de número 25, ele era um homem de Deus. Ele era o filho de Abraão, ele era o filho da promessa. E havia uma promessa sobre a vida de Isaac, que nele seria bendito todas as descendências, todas as famílias da terra. A Bíblia diz que Isaac orou insistentemente sobre a vida da sua esposa, Rebeca, porque Rebeca era estéril.
Então Isaac orou e pediu para que Deus abrisse a madre dela. E nessa passagem é linda por demais, porque nós estamos vivendo tempos onde muitas pessoas se pregam, se cantam. Nós temos ótimos ensinadores da palavra do Senhor, excelentes pastores, e tudo isso foi instituído por Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 13, versos 1, que sejais submissos a autoridades, instituída na terra, porque ela não veio da vontade do homem, mas sim por Deus. Nós temos que honrar as pessoas a qual Deus levanta no nosso meio, temos que ter alto apreço, mas nós estamos deixando de lado e negligenciando o ministério sacerdotal na tua casa. Você que me ouve, sendo você um pai responsável, ou uma mãe de ministério, ou até mesmo não tem ministério, mas serve a Deus, ou uma filha que conhece a palavra do Senhor, olha bem para o pastor. Não adianta você ir na igreja e fazer tudo aquilo que Deus colocou no teu coração e você não orar pela tua família, porque a ordem é primeiramente Deus, depois família, depois igreja. Se prega muito, se canta muito, se ensina muito, mas nós não estamos orando pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Às vezes nós dirigimos círculos de oração, às vezes nós conduzimos trabalhos na nossa igreja, mas esquecemos daqueles que estão morrendo dentro da nossa casa. Isaac, ele orou insistentemente até que Deus abrisse a madre de Rebeca. A Bíblia diz que Deus abriu a madre de Rebeca, e Rebeca agora começa a gerar vida no seu ventre. Rebeca agora começa a ter a alegria de ser mãe, começa a sentir o prazer de poder ter dentro do seu ventre uma criança, e que em menos de 9 meses iria gerar e dar luz a um filho. Mas a Bíblia diz que os filhos dentro do ventre dela lutavam entre si. Então ela diz em Gênesis capítulo 25, versos 22 e 23, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que sou eu assim? E sabe o que ela fez? E ela foi perguntar ao Senhor, ela foi orar. Irmãos, a pergunta de Rebeca aqui, em Gênesis 25, 22, é a seguinte: por que eu estou passando por isso? Os meus filhos parece que brigam e se degradiam dentro de mim. Era uma pergunta pessoal, não era uma pergunta condicionada a tempo, a distância, não era algo que o tempo iria resolver. Era uma pergunta que implicava dela, dentro dela. Por que eu nasci assim? Por que eu sou assim? E muitas vezes você está passando por isso. Muitas vezes está passando por situações que você pergunta: por que eu sou tão calada? Por que eu nasci desta forma? Por que Deus permitiu que eu tivesse... Eu vou pegar um pouco pesado aqui, mas é aquilo que Deus está me mostrando. Por que eu nasci gordinha? Por que Deus me fez magra? Por que eu sou muito desinibido? Eu queria falar menos, eu falo muito. E devido ao fato de eu falar muito, eu sofro algumas retaliações. Amada, quando você tiver perguntas, indagações acerca da tua vida, do seu modo de ser, pensar e agir, vai orar. A Bíblia diz que Rebeca foi orar, porque nesses momentos de crises existenciais, ela consultou a Deus. Porque escute isso: onde há clamor, há resposta. Jeremias 33:3, clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, a qual vós não sabem. Quando você passa por momentos difíceis e você busca a Deus, aleluia, a resposta que Ele tem para você é coisas grandes, são coisas firmes, consistentes, e são coisas que você não sabe. No original escrito, coisas grandes são coisas inconcebíveis. Quando você busca a Deus nas suas crises existenciais, Ele revela aquilo que você necessita e aquilo que você nunca alcançaria pela força do teu braço, porque Ele tem resposta para o teu clamor. E a Bíblia diz que, sendo gerada essa criança, primeiro nasce Esaú.
Esaú era o filho primogênito, o mais velho. Esaú significa másculo, viril. Vem da raiz da palavra Edã, vermelho. Alguns teólogos nos afirmam que Esaú era um rapaz ruivo, um rapaz forte, porque vem da raiz da palavra Edã, de Adão. E a Bíblia diz que nascendo eles, primeiro nasce Esaú. Esaú sai primeiro, mas grudado no calcanhar de Esaú, nasce Jacó. Havia uma disputa entre eles. A Bíblia diz que Esaú se apegou ao pai, Esaú era caçador, e Jacó se apegou à mãe. Jacó era pastor de ovelhas. Havia uma disputa antes deles serem gerados. E depois que eles são gerados, a Bíblia nos informa que havia uma disputa entre eles. E passado-se o tempo, os anos, Isaac envelhece. Isaac envelhecendo, ele perde a sua vista, a sua visão, e ele está agora dentro da sua tenda. Estando dentro da sua tenda, cansado, afadigado dos velhos anos que o velho Isaac, o pai Isaac, e tendo que lidar com toda essa situação. Mas a Bíblia já tinha falado para Rebeca que Jacó iria ser cabeça. A Bíblia diz que Deus olhou para Rebeca, quando Rebeca foi consultar a Deus e perguntar acerca dos filhos dela que nascia. Deus olhou para Rebeca e falou: Rebeca, há dentro de ti dois povos, duas nações, e elas brigam dentro das suas entranhas. E o povo, que é o povo mais novo, ele servirá, ele que é o povo mais velho, Esaú, que é a criança mais velha, primogênita, servirá ao mais novo, que será o Jacó. Então havia uma promessa sobre a vida de Jacó ser senhor do seu irmão. E a Bíblia diz que Isaac chamou a Esaú, que era o filho mais velho, falou: Esaú, vai e me prepare uma caça, daquela que você sabe que eu gosto, para que eu possa comer, me deleitar e abençoar a tua vida. Isaac logo apanha a sua lança, a sua flecha, enche a sua aljava de flechas, pega o seu arco e flecha e sai atrás da caça que o seu pai, o velho Isaac, tanto gostava. Mas isso alguém ouviu e ficou sabendo. E a Bíblia diz que Esaú, ele foi atrás da caça. Ele não apanhando nada, ele chegou dentro da tenda de Jacó, e Jacó estava fazendo um guisado. Em Gênesis capítulo 25, versos 29 a 30. A Bíblia diz assim: e Jacó cozinhava e fazia um guisado. E veio Esaú do campo, e estava cansado. Se detenha nesta palavra. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, eu peço-te, comer o teu guisado, porque estou muito cansado. Por isso, estou ao ponto de morrer. A Bíblia diz que Jacó olhou para ele e falou: pois não, meu irmão, mas venda-me o direito da tua primogenitura. Então Esaú falou: Jacó, estou ao ponto de morrer. Do que me proverá a primogenitura? Estou muito cansado. A Bíblia diz que Esaú desprezou a bênção do Senhor e o direito da primogenitura em momentos que ele estava muito cansado. Irmãos, presta atenção. A promessa da primogenitura estava sobre Esaú. No momento que ele estava cansado, ele abriu mão da bênção de Deus sobre a vida dele. Agora venho eu, em nome de Deus, lhe dizer: em momentos que você está cansado, preste atenção, tome cuidado com as suas decisões, porque tem momentos que você está cansado do seu trabalho e você fala: eu não aguento mais esse trabalho, o meu chefe vai ouvir umas boas agora, eu não aguento mais essa minha amiga, hoje ela vai ouvir umas verdades. Quem sabe, minha querida, você está cansado do seu relacionamento com o teu marido, e nesses momentos você fala: ah, eu não aguento mais esse homem, eu sempre falo com ele, ele não me ouve. Eu falo para ele, ele não me respeita. Ele muitas vezes está gastando mais dinheiro em bar do que mantendo a tua casa. Você está cansada do teu casamento. Você está cansada do teu ministério. Mas, irmão,
Deus é um Deus que vê esses momentos. Ele vê o momento que você está cansado. Só que você tem que tomar cuidado com as suas decisões quando você está cansado. Quem muitas vezes não pensou em abandonar a fé? Quem muitas vezes não pensou em largar a família, a casa? Em momentos de crise, tome cuidado com as suas decisões. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versos 16: ninguém sejais devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o direito da primogenitura. Tome cuidado quando você estiver cansado. Cansado do seu relacionamento, do seu namoro. Às vezes esse relacionamento que você tanto está penando com ele, é para ele ser o pai dos seus filhos, é para ele ser o teu marido, a tua bênção. Nada, minha querida, cai de bandeja do céu. Nada cai no nosso colo de graça. Temos que lutar e batalhar para que isso venha acontecer. Então Esaú desprezou o direito da primogenitura. O pai Isaac chamou Esaú e falou: prepara-me uma caça. Ele saiu atrás da caça e nisso um dos seus servos ouviu. Chegaram para Jacó, chegaram para a mãe de Jacó, para Rebeca, e falaram: Rebeca, Esaú foi buscar a caça para abençoar Isaac. E Isaac irá comer desta caça e irá abençoar Esaú. Então a Rebeca chama Jacó e falou: Jacó, corre, vai nos currais e no aprisco e prepara e pega 2 ovelhas cevadas o mais rápido possível, para que eu possa fazer e preparar da forma que o pai Isaac gosta, para que ele come e te abençoe. Então Jacó se preocupou, ele correu e ele falou: Rebeca, ele correu e ele falou para ele: prepara-me essa caça. E ele preparando essa caça, Rebeca mandou Jacó. Jacó foi atrás das ovelhas cevadas, ele trouxe até Rebeca. Rebeca falou: mas minha mãe, o meu filho, o meu irmão Esaú, ele é peludo, e se o meu pai descobrir, eu vou, em vez de passar por bem aos olhos dele, vou passar por mal. Rebeca olha para Isaac e para Jacó e fala: Jacó, que isso recaia sobre a minha cabeça, mas antes se apressa e cumpra a minha palavra. Jacó trouxe o guisado, trouxe as ovelhas. Rebeca apanha as ovelhas, prepara a refeição para Isaac. E a Bíblia diz que Rebeca prepara tudo, coloca as vestes de Esaú sobre Jacó. E Jacó entra na tenda e brada bem alto e fala: meu pai Isaac, levanta-te, come a caça que eu preparei para ti, para que você possa comer e me abençoar. Então o pai Isaac desconfia e fala: meu filho Esaú, como preparaste tão rápido? Então Jacó levanta a voz e diz: sim, meu pai Isaac, Deus foi bondoso para comigo e me trouxe até a minha caça. Agora coma, se alegre e abençoe-me a mim. Então ele pergunta: és tu mesmo Esaú? E ele diz: eu sou Esaú. Então se aproxima, ele beijou e o cheirou, e ele falou: a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Então ele colocou as mãos sobre a cabeça de Jacó e o abençoou, pensando que era Esaú. E a Bíblia diz que depois que Jacó saiu da tenda de Isaac, chegou Esaú com a caça e falou: meu pai, coma e me abençoe. Ele falou: quem está à tenda? Ele falou: sou eu, Esaú. Ele falou: alguém veio antes de ti e levou a minha bênção e será abençoado. Então Esaú chorou e falou: meu pai, não tem mais nenhuma bênção. Ele falou: não, meu filho, aquele a quem eu abençoei será abençoado. Então Esaú começou a pegar mulheres das filisteias, e isso começou a aborrecer o seu pai Isaac. Rebeca ficou sabendo que se o pai Isaac morresse, Esaú iria matar Jacó. Então Rebeca correu até o pai Esaú, até o pai Isaac, e falou: Isaac, despede meu filho Jacó, para que ele possa ir para terras de Padã Arã, na terra do meu pai, do meu irmão Labão, e lá ele fique até que a ira de Esaú se aplaque.
porque se a ira de Esaú não se aplacar, você morrerá, e o meu filho Esaú matará Jacó, e eu ficarei desfilhada, e ficarei triste demais, porque 2 descerão à sepultura. Então o pai Isaque chama Jacó, o abençoa, e diz: Jacó, eu te abençoo, vá até as terras de Padã-Arã, e fique lá até que a ira do seu irmão Esaú se aplaque. E a Bíblia diz que Jacó pegou o seu cantil, encheu de azeite, pão, alimento, se proveu, porque a caminhada era extensa, era até a terra de Arã, Padã-Arã, era aproximadamente 850 quilômetros. Então a Bíblia diz que ele começou a sua caminhada, a sua jornada, e andando pelo caminho do deserto, a Bíblia nos ensina que ele deitou sobre uma pedra, e ele deitando sobre uma pedra, ele sonhou, e nesse sonho ele teve uma visão, e Deus se apresentou a ele e falou: eu sou o Deus do Abraão, sou o Deus do teu pai Isaque, e serei contigo. Você está vendo, toda esta terra será tua, Jacó, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti será bendita todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te honrarei, e serei contigo, porque não te deixarei até que haja cumprido a minha palavra. Irmãos, isso é lindo. Deus olhou para Jacó, quando ele estava no meio do caminho, do percurso o qual ele tinha percorrido, e falou: eu serei contigo, e eu não te largo. Irmãos, você que tem promessa, você que sabe que você não casou por dinheiro, mas por amor, você que tem promessas da parte de Deus, eu quero liberar algo sobre a tua vida, eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Deus, Ele não vai te deixar sem antes as promessas dele se cumprir sobre a tua vida. Você pode correr para o oriente, para o ocidente, para o norte e para o sul. Você pode tentar andar segundo o teu conselho. Você pode tentar falar: Senhor, eu não quero mais te servir, porque lhe servir me trouxe prejuízo. Quem sabe você está aqui nem Jeremias capítulo 20, versos 9. Ele diz: Senhor, eu não prego mais a tua palavra, e não falarei mais das tuas benignidades. E quando ele falou isso, a palavra do Senhor veio como um fogo abrasador, que encerrou nos seus ossos. Ele falou: mas eu não posso me deter mais, e eu falarei da palavra dele. Irmãos, Deus, Ele não abre mão de você. Eu vejo muitas pessoas que têm ministério, têm chamado, têm promessas da parte do Senhor, às vezes estão no primeiro, no segundo, no terceiro casamento, não para em nenhuma empresa, não é feliz na sua vida ministerial, não é feliz na sua vida sentimental, porque você está andando pelos seus caminhos, e Deus, Ele está falando: eu irei contigo, eu te guardarei, em ti será bendito todas as famílias da terra, a tua descendência, aleluia, será bendita. Mas você tem que ouvir a minha palavra e caminhar segundo a minha vontade. Deus, Ele falou para Jacó: eu não abro mão de você. Irmãos, Deus não abre mão de você. Ele vai te guardar na tua empreitada, Ele vai te ajudar, mas você tem que entender que Ele não desiste de você. Você que é crente, está distante dos caminhos do Senhor. Às vezes você vai num clube, vai num baile funk, vai na casa das pessoas, vai em festa de churrasco, você até bebe a cerveja, mas quando você bebe, você lembra do ensinamento do Senhor que um dia você ouviu na palavra de Deus. E isso te cobra. Sabe o que é isso? É Deus olhando para você, Jacó, e falando: eu não abro mão de você. E a Bíblia diz que quando ele chegou na terra de Padã-Arã, o seu pai, o seu tio Labão, o recebeu muito bem. E ele olhou para Jacó e falou: mas você é meu parente, vejo, mas não ficarás aqui. Trabalha para mim, qual é o seu salário? Ele falou: irei trabalhar 7 anos por Raquel. A Bíblia diz que ele trabalhou 7 anos e Deus, e Labão, o enganou, o embebedou. Na hora do casamento, ele embebedou a Jacó e deu Leia para ele. Ele acordou bravo, correu até o tio dele, Labão,
e falou: mas não foi isto a qual o meu tratado para contigo. Eu trabalhei 7 anos por Raquel. Ele falou: mas não, que não seja assim, meu sobrinho. Trabalhe mais 7 anos pela Raquel. E ele trabalhou mais 7 anos. E ele foi agraciado com Raquel. E a Bíblia diz que ele amava a Raquel e desprezava. A Bíblia é linda. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 29, 31. Vendo, pois, o Senhor que Leia era desprezada, abriu-lhe a madre, porque Raquel era estéril. Sabe o que Deus fez com Leia? Ele via Jacó trocando carinhos com Raquel. Ele via Jacó se achegando depois do seu longo trabalho da tenda, lavando os pés, comendo, entrando na tenda de Raquel e se deleitando com a tua esposa. Leia via Jacó trocando carinhos com Raquel. Leia via Jacó no momento da comida, no momento da festa, da refeição, se alegrando e elogiando a refeição de Raquel. Leia via Jacó correndo, se apressando para poder presentear Raquel. E a Bíblia diz que Deus viu o momento de desprezo de Leia e abriu a madre e deu filhos a Leia. Irmãos, Deus, Ele vê o momento que você está sendo desprezado. E nesses momentos de desprezo, Ele te faz crescer e prosperar. Não pense que você está parado à toa. Não pense que você está trabalhando para o Senhor à toa e Ele não está vendo a sua empreitada, as suas batalhas. Deus, Ele vê momentos de lutas. Eu não me esqueço de uma certa feita que passou um grande palestrante na minha igreja, que tinha por nome, o sobrenome dele era Maskarovski. Eu acredito que pelo sobrenome ele era descendente de da linhagem do povo russo. E ele disse que na toda a infância dele, o pai dele o obrigava a entrar no quarto, ler, estudar, e ele não podia ter aquele momento social com os amigos. Ele foi desprezado muitas vezes pelos amigos dele, pela família dele. Mas, quando ele foi crescendo, quando ele tinha que prestar um concurso, quando ele tinha que entrar numa empresa, ele foi prosperando. Porque aquele momento de desprezo que ele tirava para ler, estudar, trabalhar, aquilo criou nele estrutura. E hoje ele é um grande homem de Deus, um grande palestrante. Você tem que entender que os momentos que você está distante da tua família, os momentos que você abre mão de você ir de repente numa festa de aniversário, os momentos que você abre mão de você estar com os seus amigos, e você vai ler a palavra, você vai orar, você vai trabalhar, vai estudar, tudo isso te faz prosperar. Eu trago essa palavra no meu coração, irmãos. 2 Samuel capítulo 5, versos 10. Davi, ele chegou próximo dos termos de Jerusalém. Davi demorou mais de 28 anos para subir ao trono. Da casa de Jessé até Jerusalém, a menos de 10 quilômetros. Davi demorou mais de 28 anos. E quando ele chegou próximo ao termos, olharam para Davi e falou: porventura coxos e cegos e mancos tomarão o seu reinado? Não será assim. Sabe o que Davi fez? Davi, sendo desprezado, ele acampou o seu povo ao redor e ele parou. E a Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 5, versos 10, e Davi crescia e prosperava, porque Deus era com ele. O povo ficou cativo 430 anos na terra do Egito. Êxodo capítulo 1, versos 12. Enquanto mais os egípcios o desprezavam e o afligia, Deus os prosperavam ao ponto de causar enfado no seu inimigo. Esse momento que você está passando por esse desprezo na sua família, esse momento que você está passando por desprezo no seu ministério, esse momento que você está passando por rejeição, Deus está criando em você estrutura para que você possa desfrutar do melhor de Deus na sua vida. Entenda essa palavra. Nada é por acaso. A Bíblia diz em Provérbios 15:3, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando bons e maus. Ele vê o seu momento de solidão.
Ele vê você, jovem, em seu momento de tristeza, de frustração. Parece que você olha, a tua oração não passa do teto. Parece que você vai na igreja, aleluia, e as coisas não acontecem. Mas Ele está vendo. Domingo que passou, eu estava em Pilar do Sul pregando na igreja. Passou há uns 2 anos, eu voltei a pregar, que foi nesse domingo. Eu falei, Deus, parece que as coisas não mudam. Dobrei meu joelho, culto na sede da Brasil para Cristo, e chorei. Falei, Deus, eu preciso que o Senhor alavanque o meu ministério, me dê experiências profundas contigo. Acabou o culto, peguei estrada, parei numa igreja, o pastor Jona, do Ministério Assembleia Belém, quero mandar um forte abraço a ele, a igreja sede de uma outra cidade. Fui muito bem recebido. A esposa dele falou, meu pastor, você quer sentar e comer conosco? E naquele momento o Espírito Santo falou comigo, você precisa orar. Eu falei, pastora, posso orar? Ela falou, mas tem pessoas que estão dentro do estabelecimento, dentro da igreja, estão ensaiando. Eu falei, não tem problema. Eu vou entrar pelas portas do fundo, me assento no último banco, dobro o meu joelho, eles não vão nem perceber a minha presença, porque ali eu tenho que derramar as minhas lágrimas. E de repente eu fui entrando para orar e comecei a chorar e buscar a Deus. E aquele povo saiu, foram para o almoço, que a casa era atrás da igreja, uma igreja muito grande. E Deus começou a ministrar o meu coração e Ele começou a falar essa palavra, a qual eu estarei pregando na minha igreja. E Deus falou forte ao meu coração, Ele falou, meu filho, passaste pela prova a qual eu aprovei para ti. E agora tu verás o que eu farei na tua vida. Não detenha a tua corda, afrouxe, não detenha a tua corda, estenda bem as suas cortinas, fixa bem a sua estaca, porque eu aumentarei a tua possessão e nunca mais será envergonhado, porque eu serei contigo. Irmão, isso é lindo. Você pode não estar entendendo, mas Deus está trabalhando. Quando você está longe dos seus amigos, longe das suas amigas, quando ninguém te liga, aleluia, quando o convite não vem para você, quando as pessoas não se importam com você, mas você está trabalhando, você sabe que você está trabalhando para Deus, Deus está te honrando. Eu lembro que na minha igreja muitas vezes as pessoas saíam, iam fazer muitas vezes vigília, e ninguém me ligava, ninguém queria saber do jovem Danilo. E eu estava nas vigílias em outras igrejas, estava muitas vezes na prefeitura lendo a palavra, estava na minha casa chorando, buscando a Deus, profetizando vitória. Passou-se o tempo, Deus nos honrou, nos abençoou, e agora muitas vezes liga, meu pastor, será que tem um espaço na sua agenda? Irmão, é Deus trabalhando a teu favor. Deus, Ele vê os momentos de tristeza, de desprezo, e Ele está criando em vós, Gálatas 4,19, filhinhos, eu choro e sofro, e sinto dores de parto, até que em vós seja Cristo criado na tua vida. Irmãos, eu quero orar e encerrar, mandar um forte abraço à nossa irmã Vanderleine e a todos o povo da creche do centro. Um forte abraço a vocês que têm nos acompanhado. Que Deus continue te abençoando nessa palavra, que Deus continue prosperando nos seus caminhos, que Eles sejam contigo. Um forte abraço a todos que nos acompanham na rádio, aqui na cidade de Capela do Alto. Quero mandar um abraço para as pessoas que nos acompanham no Face. Tem pessoas que nos cobram, falam, pastor, nunca deixe de postar essas mensagens. O pastor mesmo nunca teve desejo de gravar nada, mas tem muitas pessoas de fora de Sorocaba que nos cobram. Então a gente grava e posta no Face, no YouTube. E que Deus abençoe a vida de vocês. Mandar um abraço a Maria de Fátima. Mandar um abraço a nossa irmã Ana Paula, que tem nos agendado nesse sábado na comunidade evangélica de... Me fugiu o nome, esqueci o nome da cidade. Mas eu creio que ela está nos acompanhando. Um forte abraço ao nosso pastor Bandeira, que está fazendo a nossa agenda também na cidade de Sorocaba. Ao nosso pastor Silas, que estivemos com ele ontem na igreja de São Marcos, ao convite. Quero mandar um abraço a todos. Irmãos, curva a tua cabeça, fecha os seus olhos, quero orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a todos que têm ouvido essa palavra.
Que a tua paz, o teu amor esteja sobre a vida de todos eles. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a mais doce e íntima consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos quanto crê. Se você crê, diga amém. Amém? Irmãos, estamos encerrando nosso programa. Está entrando agora o Djalma, nosso amigo companheiro, com Batidão Sertanejo. Deus abençoe, um forte abraço. E se você sentiu o desejo de nos visitar, Igreja Catedral Evangélica de Capela do Alto, endereço Rua Subprefeito Moacir Simonini. Hoje temos um culto, lindo culto de cura e libertação. Começa às 20 horas. Amém? Forte abraço, Deus abençoe. Está entrando agora Batidão Sertanejo. Djalma, pode entrar, fica à vontade, a palavra agora está contigo. Deus abençoe. A Associação Cultural Comunitária Popular FM de Capela do Alto, ZYM 892, Rádio Capela FM, operando em 104,9 MHz. Estou na rua Isidoro Moreira. Você está, Djalma? Bem, graças a Deus. Centro de Capela do Alto. A missão da casa de hoje é bem diferente. Nossa. Formar equipes de esporte e disputar um torneio no próximo final de semana. Tranquilíssimo. O esporte é saúde. O esporte tratado de maneira segura aumenta o poder de aprendizagem e ajuda no crescimento